Olá, eu vou trazer hoje para você mais uma mensagem da Betel, de uma série de mensagens que estamos fazendo para edificar a sua vida, o seu coração, né? Para toda a família Betel e para aqueles que também que é a primeira vez que estão escutando essa palavra, é muito importante essa pequena mensagem que ela possa trazer uma edificação para a sua vida e para o seu coração. Eu quero trabalhar aqui com um tema muito legal, que é Gênesis 6, onde aqui nós vamos tratar da história de Noé. Você já ouviu falar em Noé, na sua arca, né? Mas é interessante aqui, que aqui diz assim, Gênesis capítulo 6, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então diz o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, interessantíssima essa história de Noé, porque nós entendemos como é rica a visão de fé em que Noé se encontrava. Noé era um homem que escutava a voz de Deus. A família de Noé era uma família que agradava a Deus. As nações foram se constituindo, se formando, porque Deus se agradava de certas famílias, como a família de Abraão, a família de Jacó e a família de Noé, que foi um dos primeiros patriarcas aí, né? A constituir uma família que era temente a Deus. Mas Noé, ele escutava a voz do Senhor. E isso é muito bonito. Enquanto aqueles homens estavam com um coração mau, um coração tenebroso, um coração que maquinava coisas ruins, e aqui fala das questões das mulheres, como ele tomava as mulheres, né? Sem os princípios de fé que Deus colocou no coração do homem. Adulteravam, falavam coisas podres, coração enganoso, maldoso. Deus não se agradou desse homem. E a palavra fala aqui que Deus se arrependeu de ter feito esse homem. Mas essa palavra arrependeu, em uma das traduções que eu encontrei interessante, é que Deus, ele rasparia o homem da terra. Olha essa tradução hebraica, né? Que Deus ele ia raspar, ou seja, ele ia remover esse homem da terra. Porque Deus não queria coadunar com aquele homem que era pecador. Deus é um Deus santo, um Deus de amor. Como que Deus ia coadunar com aquele homem? Então Deus aqui, ele vai trazer uma nova geração, uma nova misericórdia, uma nova chance de tantas que ele já tinha dado, mas Deus, pelo amor que ele tem por cada um de nós, Deus ainda dá uma chance, porque Noé era um homem íntegro, era um homem temente a Deus e era um homem fiel e um homem de fé. Sabe, meu irmão, são coisas que hoje o tempo está perdendo. A integridade, né? A fé. E aqui se torna importante essa história,
Porque nós temos que entender que Noé, no meio de uma tribo seca, né, uma terra seca, Deus fala com ele para fazer uma arca por causa do dilúvio que viria, da chuva que viria sobre a terra. E aqui diz que todo ser vivente parou de respirar. Por isso que eu não creio num dilúvio parcial só de um local, mas um dilúvio geral, porque todo ser vivente, exceto a família de Noé e os animais que ele preservou na arca, que nós conhecemos bem a história. Noé aqui então, né, ele escuta a voz de Deus e começa a fazer aquela arca. E aí que está o grande lance da fé. É como lá em Hebreus capítulo 11, você ter convicção de fatos daquilo que você não vê. Jesus fala assim, feliz o homem que não vê, mas crê. E Noé ouvia a voz do Senhor. Ouvia aquela voz, como está aqui no Salmo, interessante, o Salmo número 25, 14, que diz assim, a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se eu temo ao Senhor, Deus vai me revelar a sua aliança comigo, com a minha casa, com a minha família, com a minha igreja, com a igreja Betel, com os irmãos que andam em integridade com o Senhor, em santidade, na vontade do Senhor. Né? Às vezes perdemos isso ao longo do tempo, temos que retomar isso, temos que nos arrepender daqueles velhos pecados que vão fixando na nossa vida e nós achamos que não tem importância, mas tem importância sim. Né? Uma mentirinha aqui, um detalhe ali, não, Deus não agrada disso. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, você sabe disso. Para Deus, ou é pecado, ou é santidade, ou é verdade, ou é andar na justiça do Senhor. E aqui é tão bonito, né? Quando Noé, pela fé, começa a construir aquela arca com sua família. E aí eu tenho certeza que veio a zombaria desses homens. E aí, Noé, tá ficando louco? Cadê a água? E aí, Noé, já passaram tanto tempo e você ainda está construindo essa arca aí grandona, né? Trazendo essa madeira, suando, trabalhando aí, e essa arca no meio da terra seca. Que fé é essa? Que coisa esquisita, que Deus é esse? Né? E aí eu fico imaginando também quando Noé começa a colocar aqueles animais dentro da arca, a zombaria, o mau cheiro. Mas Noé, ele olhava para o alvo, e o alvo é Deus. Noé não olhava para a circunstância, não olhava para homens, mas olhava para o alvo, que é o Senhor. Noé acreditava que Deus ia fazer a obra dele. Ele era um homem de Deus e a sua família também, seus genros, suas noras, todos aqueles que Noé trouxe para dentro da arca. Na hora que começou aquela chuva, o cálice da ira do Senhor transbordou. Meu irmão, aqueles homens, às vezes vizinhos, amigos, eu digo amigos, aquela amizade, né, que a gente conhece todo mundo, mesmo os pecadores, morrendo afogado, filhos, crianças, mulheres, senhoras, morrendo afogado, pedindo pelo amor de Deus para entrar naquela arca, mas Deus tinha fechado a porta da arca, para que não acontecesse nada com Noé. O próprio Deus fechou a porta da arca. Eu não quero ficar de jargões aqui evangélico, mas a porta que Deus fecha, filho, saiba que Ele que fechou mesmo. Né? E Deus fecha aquela porta e vem a coleção de águas, o céu abre. A Bíblia diz que ali a coleção de águas veio e as janelas do céu se abriram e aquelas águas chegaram e cada gota, cada pingo, a ira de Deus se derramando e a arca foi subindo, subindo, flutuando e a família de Noé ali dentro, os casais de animais que Deus pediu para que Noé colocasse ali dentro, um casal de cada animal, sendo salvo pela glória de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, porque aqui Noé encontrou graça em Deus e Deus encontrou graça em Noé. A graça que nos faz, como diz aqui no Salmo, ter aquela intimidade, né, com o Senhor, aquele conhecer do Senhor.
E aí a arca boiando, Noé com sua família, Noé devia estar preocupado, porque a arca andava sem rumo, batendo nas ondas, andava sem rumo. Então, no primeiro momento, Noé andava por fé. Noé foi salvo. Em segundo momento, Noé estava sem rumo. E agora, meu Deus, para onde irei? E Deus, os ventos do Senhor, que sopram no nosso coração, na nossa vida, Ele nos dá a direção certa. Deus, Ele faz a gente flutuar para cá e para lá, mas nos dá a direção certa. E aí, Noé, naquela luta, nós conhecemos, ele chegou e soltou uma pombinha 40 dias e 40 noites depois, dentro daquela arca, preocupado. Feras ali dentro daquela arca. E Noé solta a pombinha voa, né? A gente sabe, ela não trouxe o galinho. Depois ela vem e traz um galinho, um ramo, né, no bico, mostrando que tinha terra. As águas estavam se baixando, a coleção de águas estava baixando, né? As águas, as coisas estavam se acalmando. E Noé, chegando em terra firme, a primeira coisa que ele fez foi um altar ao Senhor em agradecimento, a adoração ao nosso Deus. É interessante, né? Que às vezes a gente conquista coisas, passa pelaquela luta, igual conheço gente que passa por uma tempestade, uma luta, opa, eu vou comemorar, vou fazer um churrasco. Ah, eu vou comemorar, vou fazer agora um não sei o que lá, uma grande festa, né? Mas não, Noé foi ajoelhar na presença de Deus e foi erguer um altar a Deus. A humildade desse homem, o amor que ele tinha, a afinidade que ele tinha com Deus. A afinidade é muito importante, né? E a gente vê a gentileza de Deus aí, a bondade, o amor, né? Sendo manifestado aí através da graça. Bom, meus irmãos, aqui eu quero deixar algo importante para você. Noé passou por tudo isso porque ele teve fé, ele acreditou em Deus e não titubeou com os ataques as setas que foram lançadas, né, contra ele, contra a vida dele, pessoas caluniando, pessoas humilhando ele como um homem de fé, mas ele não prestou atenção em nada disso, ele não olhou para as circunstâncias, olhou para o alvo. E aqui diz assim, Mateus capítulo 24, 37, aliás, 36, que fala da vinda do Filho do Homem na terra. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Eu vou pular um pouquinho esse trecho que fala assim, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Meu irmão, vigiai, orai, tenha fé. O Senhor vai fechar a porta da arca uma hora. Aquele que estiver dentro não vai sair, mas aquele que estiver lá fora vai passar pelos tormentos. Creia em Cristo. A porta ainda está aberta. Jesus é a porta. Jesus é a grande porta para você entrar. A Bíblia diz que aquele que se arrepender e crer será salvo. Crê em Cristo, não em outros deuses, em falsos deuses, falsos ídolos, não. Em Jesus. Só nele, ele é a verdade, o caminho. Só nele se chega ao Pai. Ele é o único caminho, não há outro. O único intercessor entre o homem e Deus é Jesus Cristo, Senhor. Aprenda isso. Deus te chama hoje ao arrependimento.
Ele chama hoje a uma mudança e te convida gratuitamente para você entrar na arca. A igreja é uma arca. Jesus é a arca verdadeira. E presta atenção, podemos passar todos os tormentos. A arca pode ficar para lá e para cá. Mas nós sabemos que passamos as crises confiando no Senhor. Porque o Senhor é que nos conduz. Por isso eu quero orar por você agora e te abençoar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, oro pelos teus filhos, Senhor. Todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem da vinda do próprio Cristo, que vai voltar para resgatar a sua igreja, a sua arca. Deus, queremos estar dentro, enxertados na videira verdadeira, como está na tua palavra. Oh Deus, aquele que está passando uma tempestade, uma luta, que o Senhor possa acalmar todas as coisas, possa trazer ele a uma campina verde, a um lugar tranquilo, de paz. Deus possa ajustar todas as coisas e que ele possa saber que o Senhor é o bom Deus, o bom pastor que ergue as mãos para que a gente possa caminhar sobre as águas. Deus, muito obrigado por tudo. Queremos andar em santidade contigo, na humildade, não olhar as circunstâncias, o que os homens falam, mas queremos ser o teu amigo, porque tu és o nosso Deus e Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.